seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Heloísa Cola e eu vim atender um pedido seu aqui hoje. Sim, você pediu lá no vídeo sobre tendências de Páscoa e vocês me falaram qual era o ovo que vocês gostariam que eu fizesse aqui e o mais votado foi o ovo brown. Então, esse ovo eu vou ensinar vocês agora. Bora lá? Primeiro, nós vamos começar pela massa. A massa precisa estar assada e aí depois sim nós vamos para o segundo ponto, que é a massa de brownie. Manteiga, e tem que ser manteiga, não pode ser margarina por conta da crosta que vai ser formada. Ovos, açúcar refinado, e tem que ser o açúcar refinado, não pode ser o cristal. Chocolate em pó, tô usando 30% cacau, mas pode ser também 50% ou 100%. Farinha de trigo sem fermento e chocolate amargo ou meio amargo ou chocolate ao leite, independente, tá? Nós vamos derreter para poder colocar aqui no nosso brownie. Vou começar colocando aqui na batedeira os ovos para bater com açúcar até formar volume, tá? Então vou colocar aqui os ovos. Para bater com açúcar, chocolate em pó e a manteiga. Vou colocar para bater em velocidade máxima até formar um creme. Aí depois sim nós vamos adicionar o chocolate e a farinha de trigo. Depois que formou esse creme aqui, ó, olha só a textura que ele fica. Agora sim eu vou adicionar o chocolate derretido e aí eu vou colocar só para misturar. A gente só mistura, é o suficiente. Vou tirar aqui o batedor. Tem que ficar nessa textura aqui, ó. Ele tá bem cremoso e aerado ao mesmo tempo. Agora eu vou adicionar a farinha de trigo e não pode bater a farinha de trigo. Então eu vou adicionar e vou misturar, ó, de baixo para cima. Não pode bater a farinha, senão vai desenvolver glúten e não vai formar aquela casquinha, que é a casquinha do brownie. Então por isso que é só misturar. Agora eu vou untar a forma, pode ser uma forma quadrada, forma retangular, forma redonda. Eu vou usar a redonda, que é a forma que eu tenho aqui. Então vou untar tanto o fundo quanto a lateral. Tô usando aqui spray desmoldante, mas você pode usar também manteiga e farinha. E vou colocar um papel manteiga no fundo com o tamanho da forma, ó. Preenchi, colei ele aqui com o desmoldante, olha só, tá coladinho o fundo, tá? Que aí facilita bastante no momento de desenformar. E agora eu vou colocar a massa do brownie aqui dentro. Vou levar para assar por 25 minutos a 180 graus. Eu já volto com ela prontinha para te mostrar como que ficou. Depois que a massa assou, já desenformei, tirei o papel manteiga que estava no fundo. E agora nós vamos cortando para colocar e forrar aqui o fundo da forma. Essa aqui é uma forma de 250 gramas de ovo de Páscoa. E aí nós vamos forrar essa forma toda com o brownie. Se você quiser, você pode vir e cortar aqui exatamente o tamanho, tá? Ou então você vai cortando e montando também, não tem problema. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos o tamanho do ovo. E agora, ó, um brownie bem cremoso, como tem que ser. E agora a gente vem e encaixa ele aqui, ó. Vai apertando, pode apertar sem problema nenhum. Molda ele certinho. Ó como que vai ficar a casca dele, ó. Toda no formato do brownie, tá? Ela vai ficar toda nesse formatinho aqui de brownie. Então agora que eu moldei, formatei ele aqui dentro, ele tá morninho ainda, com o chocolate temperado ou então chocolate fracionado, eu vou despejar ele aqui. Com o auxílio de uma colher a gente vai espalhando para dar o formato de ovo, ó. Espalhando, colocar bem nas beiradas aqui. Agora eu vou levar para gelar e assim que ele gelar, a gente já consegue desenformar ele perfeitamente com formato de ovo. Depois dele gelar, aí sim nós vamos desenformar aqui, ó, no prato, com muito cuidado, soltando aos pouquinhos. Olha só. Essas rebarbas que ele forma
a gente pode quebrar aqui, ó, porque são fininhas. E olha como que ele fica todo texturizado, a casca toda de brownie. E aqui dentro você pode colocar algum recheio, pode fechar, ou pode fazê-lo de colher, ou então rechear, fechar e vender ele assim, um prato, uma embalagem que valorize bem o ovo brownie. E assim, ó, a gente pode ter ovo brownie. Agora vamos provar, né, que é a melhor parte. Ó, a gente pode cortar, ele vai ser um pouquinho mais rígido, né, por conta do chocolate. Mas olha só, ele fica o brownie, a camada de brownie e a camada de chocolate. E aí você pode inventar, criar, abusar da tua criatividade. Ele fica parecendo assim um tronco, né, de madeira. Um tronco muito gostoso, por sinal. Comenta aí se você vai fazer nessa Páscoa para vender muito, rachar de vender esse ovo brownie na Páscoa. Eu me despeço de vocês, mas ó, a gente tem mais vídeos por aí. Até a próxima!